E aí, seus marvados, tudo em riba? Hoje o vídeo vai ser um pouco claustrofóbico, porque eu vou gravar todinho dentro do submarino. Porque a gente já tá colocando as partes finais aqui, e eu quero mostrar pra vocês qual é a sensação de estar aqui dentro. Então hoje você vai ter essa sensação de estar preso dentro do submarino, ou melhor, de estar navegando dentro do submarino. São 3 coisas que a gente tá fazendo hoje e eu quero mostrar pra vocês. A primeira delas é um teste de oxigênio. Eu quero fechar o submarino e ver quanto tempo eu consigo ficar aqui dentro sem trocar ar, com o ar que já tá aqui. Pra isso eu tenho um detector de CO2. Para isso eu tenho um detector de CO2, que é essa maquininha que está aqui na minha frente. Se eu ligar, acho que você consegue ver melhor. Ó. 875 partes por milhão é um nível ok de CO2, 25 graus Celsius e tal. E eu vou ver se esse número vai chegar numa escala muito alta, em que momento ele vai chegar numa escala muito alta. A segunda coisa é que eu vou medir a temperatura, para ver se não vai ficar muito quente aqui dentro. Eu aposto que sim, vai ficar muito quente. Eu já devo estar meio suando, meio brilhante aqui, porque só de ficar aqui dentro instalando algumas coisas, já suei muito. E a terceira coisa que eu queria mostrar para vocês são os controles que a gente já instalou aqui dentro, já está com cara de submarino. Então, antes de tudo, vamos fechar essa tampa e começar a cronometrar já para eu poder conversar com vocês com a tampa fechada. Agora eu estou absolutamente fechado aqui, vamos começar a cronometrar. Ó, a gente está começando aqui com 875 partes por milhão, 27 graus Celsius. Esse é o visual que eu tenho aqui, ó, o Pena, que é quem está me ajudando a construir o submarino. E é interessante que ele não consegue ouvir absolutamente nada. Isso quer dizer que a vedação aqui está muito boa, ele não consegue me ouvir. Olha só que legal por dentro. Aqui a gente já instalou os controles dos lastros. Então aqui, ó, eu consigo abrir a entrada de água no lastro. Aqui eu consigo abrir a entrada de ar no lastro. Esse aqui é o respiro, eu consigo abrir a saída de ar, entrada de ar na cabine. Aqui, simetricamente, eu tenho o controle do outro lastro. Aqui eu tenho um controle de ar na cabine. Eu também tenho aqui embaixo uma válvula para controlar a pressão nos lastros. E atrás de mim, bem nas minhas costas, eu tenho um registro se eu precisar inundar o submarino. No caso de emergência, se eu quiser sair, eu tenho que deixar a água entrar para a pressão igualar. E aí eu abro essa escotilha e me saio do submarino. A gente também instalou hoje os pedais dos motores. Então você pode ver lá na frente, aqui eu ligo o motor direito, aqui eu ligo o motor esquerdo. Por enquanto só a parte mecânica está funcionando, depois a gente coloca a parte elétrica. E se eu quiser ir para frente eu faço assim, se eu quiser ir para a direita eu faço assim, se eu quiser ir para a esquerda eu faço assim. Na verdade não, né? Se eu quiser ir para a direita... Deu tilt agora. Se eu quiser ir para a direita, eu ligo o motor esquerdo. Se eu quiser ir para a esquerda, eu ligo o motor direito. Ó, faz só 2 minutos que eu tô aqui dentro e eu percebi que eu tinha travado o contador aqui de gás carbônico. Deixa eu colocar ele na posição certa. Meu, já tá quase 5.000 partes por milhão, é isso? É, ele já tá gritando aqui, ó. Olha só. 5.000 partes por milhão, ou seja, já tem muito gás carbônico aqui. As janelas começaram a embaçar. Deixa eu desligar esse negócio. A minha cabeça fica bem próxima ao teto. Essa aqui é a visão do teto. Se eu quiser abrir, eu puxo isso. E você pode ver a escotilha funcionando. Mas acho que não bato aqui não. Não é muito desconfortável não. Apesar de ser claustrofóbico, é um ambiente em que eu fico bem aqui dentro. Não tem muito segredo. A gente instalou esses controles, esses manetes aqui, essas válvulas, em posições bem anatômicas que eu consigo alcançar com muita facilidade e também em posições em que seja fácil de eu imaginar o que controla o que. Porque até agora são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 válvulas. Vocês nem devem estar ouvindo, mas lá fora, ó, acho que dá até para ouvir, quer ver? Editor, não aumenta o volume. Lá fora tem uma britadeira, os caras estão quebrando a rua, tá um barulho muito forte e aqui dentro eu não consigo ouvir praticamente nada. 26 graus, 4 minutos e 40, já tá começando a ficar desconfortável a temperatura. Engraçado, né? 26 graus não é tão quente assim. Eu sinto muito abafado, tô muito, sei lá, uma sensação ruim, começa a suar muito. Vamos ver quanto tempo vai dar. Essa iluminação que você está vendo aqui embaixo, ela ainda não é a iluminação do submarino, tá? São 2 lanternas que eu preguei aqui no teto, ó, com silver tape, para poder iluminar um pouco o interior. Fica bem mais confortável fazer isso. Dá uma sensação melhor, eu não sei exatamente por quê. 5.000 partes por milhão é o limite do detector de gás carbônico aqui, então não tem como medir mais que isso.
Muito gás carbônico pode fazer bem mal, só que vai ser por um período de tempo muito curto, né? Eu tô fechado aqui só uma vez, não é que eu tô convivendo nesse ambiente o tempo todo. Então, o risco é se esse número ficar muito alto, né? Se eu poluir todo o ar aqui dentro, eu começo a ficar meio zonzo, dor de cabeça, tomar decisões erradas e tal. Mas eu tô em segurança aqui, o Pena tá ali fora me observando. Mas eu já tô percebendo alguma alteração. Tudo bem. Já fica meio desconfortável o calor, viu? 27 graus. Aqui tá 26 em um, 26,7 no outro. Eu acho que quando esse submarino estiver na água, a água externa vai dar uma gelada nele. Porque a água tem muito mais capacidade térmica, vai colar aqui na fibra do submarino e não vai ser que nem o ar, né? O ar tem pouca influência. Fora isso que o ar hoje tá quente mesmo. Fora tá uns 25 graus hoje aqui em São Paulo. A água do mar vai estar um pouco mais fria. Então minha esperança é essa em relação ao calor. A gente pensou até em colocar um radiador aqui dentro do submarino, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia, não vai ser necessário. Estou discutindo aqui com o Pena faz um tempo se a gente deve colocar um ventilador aqui dentro. Ele está argumentando que o ventilador não faz muita diferença porque não tem de onde vir um ar mais fresco. A minha argumentação é que o ventilador vai fazer evaporar o calor Olha só, já estou começando a ficar confuso. Vai fazer evaporar a água da minha pele e essa evaporação ela é endotérmica, né? Então ela resfria, teoricamente. 14 minutos, bastante. Aqui atrás de mim é um bom compartimento para guardar coisas, tem um espaço meio que sobrando. A gente está pensando em colocar uma bateria, né? Que é o que vai iluminar o submarino por dentro. Talvez a gente coloque algum farol por fora também, mas isso é mais por... Nossa, 17 minutos eu tô ficando meio zonzo já. A gente também vai precisar de bateria para acionar os motores lá fora, pro interruptor dos motores lá fora. Acho que é só para isso, não vai instalar nada eletrônico aqui dentro, porque eletrônica e água não combinam. Todos os especialistas que eu conversei falaram, não faça nada que dependa da eletrônica. Você pode até ter câmera, tudo que você quiser, mas nada que a sua vida dependa da eletrônica. O ideal é ser tudo mecânico. Então isso aqui não é elétrico. Se eu quiser eu dou uma pancada aqui e abre essa escotilha aqui em cima. As válvulas são todas manuais e tal, a chance de falha é muito pequena. Eu estou usando aquela cadeira Maker que a gente fez, aquela cadeira de compensado, olha aqui. Ela é super confortável, então dá uma sensação muito boa estar sentado aqui. Dá para cruzar as pernas aqui embaixo, ó. É bem mais confortável do que eu estava imaginando. E ela não está parafusada, olha só, caiu a lanterna. Meu primeiro reparo interno do submarino aqui vai ser a lanterna que acabou de cair aqui. Eu não estou vendo nada do que eu estou fazendo. Não tem como eu baixar a ponto de ver. Não dá, não cola. Isso aqui já está úmido. Silver tape não funciona mais aqui dentro porque está tudo meio úmido por causa da condensação da minha respiração. Uma coisa que eu estou sentindo falta já, que eu não tinha pensado, é água. Estou com bastante sede. Eu tô achando espaçoso o submarino no fim das contas. Você vai acostumando com o espaço aqui, vai ficando mais confortável. 21 minutos. Nessas horas eu sempre fico pensando nos astronautas da missão Apollo, que eles ficavam dias e dias dentro de uma cabine assim super apertadinha, tinha que fazer cocô, xixi, tudo um do lado do outro, eram 3 pessoas, aquele ar viciado. Se eu soltar um pum aqui dentro, eu tô lascado. Meu, tinha que ter uma estabilidade psicológica muito grande, né? Fora que eles estavam num risco absurdo de vida ali. E esse submarino é muito light perto do que esses caras fizeram. Falando em astronauta, tem uma coisa muito bacana que podia fazer aqui, que são os velcros na parede, uns elásticos, para prender objetos. Porque essa lanterna, por exemplo, aqui, ó, ela acabou de cair, não tem onde ficar e ajudaria muito se eu tivesse algum lugar para apoiar. 27 minutos e eu tô com a sensação de que eu tô acostumando com essa falta de ar aqui dentro. Não tá me dando grandes coisas, não. Aquela tontura e tal, parece que tá passando, aquela lentidão de pensamento, eu já tô me acostumando com ela. Isso quer dizer que pelo menos nos testes a gente consegue descer sem cilindro de oxigênio por um tempinho. Galera, 33 minutos. Pro teste eu acho que é suficiente, porque eu não quero esperar eu desmaiar aqui dentro pra ver o que eu vou fazer, né? Então vamos abrir esse negócio
respirar um pouco de ar fresco e eu fico bem mais tranquilo, porque 33 minutos é tempo pra caramba. Isso quer dizer que talvez a gente nem precisasse de ar comprimido para suprir a cabine com ar. Dá pra navegar muito tempo com pouco ar e isso é ótimo. É uma segurança a mais e eu tô bem feliz. Vamos lá, isso aqui é pesado pra caramba. Me sinto mais vivo. Já tô treinando sair do submarino também. Vamos ver em quanto tempo eu faço isso. Tô rápido, já acostumei. Duas coisas importantes que eu esqueci de falar. Primeiro, por que eu tô fazendo esse teste maluco? Porque é importante eu saber quanto tempo eu tenho dentro do submarino caso acabe o ar. E aí, com base nisso, eu posso instalar algum dispositivo de segurança ou ficar um pouco mais relaxado. Se der 5 minutos, por exemplo, é muito pouco tempo, é preocupante. Se der 15 minutos, já é bem mais tranquilo. Eu sei que acabando o ar ali, eu tenho um tempão ainda para me virar. Segunda coisa é que não é para fazer isso em casa. Mesmo se for uma caixa de papelão, qualquer coisa assim, não recomendo de jeito nenhum. O nível de gás carbônico sobe muito, o de oxigênio desce, aí você pode desmaiar. E se você desmaiar num lugar onde não tem mais oxigênio e ninguém te tirar dali, você pode até morrer. Aqui tem pessoas do lado de fora que estão acompanhando o que está acontecendo lá dentro e que se acontecer alguma coisa, elas me tiram do submarino. Espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo de dentro do submarino. Esse negócio está saindo e vamos em frente. Não esquece de dar o seu joinha.